Oiê, pessoas tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Que vocês tenham começado a semana lindamente, acreditando que tudo pode melhorar, que tudo pode dar certo, porque pode. Sim. A sua semana será reflexo de como você começa ela. Pode acreditar. Eu sempre fico assim, quase irritada, quando eu fico vendo em redes sociais aquelas postagens da galera reclamando sobre a segunda-feira. É um estigma que segunda-feira tem, né? A segunda-feira é mais um dia. É o começo da semana de trabalho. Ter um trabalho hoje em dia é uma dádiva. Para quem trabalha com o que gosta, ainda mais. Talvez tanta reclamação assim seja porque as pessoas estejam trabalhando em algo que não queiram trabalhar. Estão no lugar onde não querem estar. Fazem o que não gostam. Mas a vida, ela é um leque de possibilidades. Nós temos dentro da vida várias áreas. Não temos apenas o campo profissional. Temos muitos outros. E quando direcionamos todo o nosso foco, a nossa energia, nossas vibrações apenas para um campo, ele vai se refletir em tudo. Porque absolutamente tudo no plano físico está conectado. Tudo ligado. Eu me dei conta disso quando eu era criança, quando minha mãe ficava comprando uns livrinhos de ligação. Ela comprava tanto desses livrinhos que chegou uma hora que comecei a enjoar de fazer aquilo, né? Não sei por que ela julgava importante fazer isso, então eu continuava fazendo, mas aí em cada pontinho, eu comecei a colocar uma pessoa. Este pontinho é a mama, este pontinho é a mamãe, este pontinho é o papai, este pontinho é o brinquedo que eu quero comer. As coisas que eu queria alcançar, eu ia ligando. E aí um dia me deu um paz ainda. Tudo é assim. E eu comecei a observar tudo é assim. Ao longo da vida eu continuei a observar, continua tudo assim. Uma coisa conectada à outra. Tua semana é reflexo de como você começa a sua semana. Assim como o seu amanhã é consequência e resultado de como você viveu hoje. Como você viveu de um modo geral. O que você falou, o que você fez, o que você pensou, o que você sentiu, o que você vibrou e por aí vai. Tudo isso vai construindo o amanhã. Se a tua segunda for tão ruim a ponto de falar horrores da segunda-feira, eu espero que a sua terça seja melhor. Embora você tenha vibrado muita coisa ruim
pela segunda. E segunda, terça, quarta são apenas rótulos para orientar, né? Todo dia é dia. Todo dia é uma dádiva. Todo dia é mais um privilégio de viver, de estender um pouco mais a vida. Há de se pensar. Mas vocês estão vendo? Eu tô ótimo. Vivendo o que eu falo aqui. Eu vivo o que eu falo. Aqui não tem um personagem. Aqui não tem uma máscara. Eu falo o que eu vivo. E eu sou convincente no que eu falo porque vivendo aquilo que eu falo, e que consequentemente é o que eu acredito, eu comprovo que sim, é fato. Então eu tô ótimo. Tá tudo perfeito? Não, gente. O que nesse plano físico é perfeito? Só a natureza. Se você porventura achar que há alguma imperfeição na natureza, essa imperfeição ainda assim é perfeita. Eu, particularmente, considero que tudo neste planeta é perfeito. Dentro da sociedade humana que não é. Porque a sociedade humana é constituída por seres imperfeitos? Não. Eles foram feitos todos perfeitos, né? Mas eles buscam a imperfeição. Eu sou perfeita? Não. Tem uma frase da Clarice Lispector. Eu nunca consigo memorizar ela todinha, porque ela é bem complexa, né? Conforme eu começo a ler, eu já vou refletindo e acabo não memorizando. Mas ela fala alguma coisa assim, que nós nunca sabemos, tipo, qual é o defeito que sustenta o prédito. As virtudes, elas são importantes, mas os defeitos também. O universo físico é dual, né? O espiritual não, mas o físico é. Então, virtudes e defeitos existem um em função do outro para equilíbrio. Ninguém pode ser 100% bom, nem 100% mal. Nenhum, sabe? Nada de mais, nada de menos. Tudo no exato equilíbrio. Principalmente nada demais. Nenhum excesso é benéfico. Nenhum. O quanto a sua vida progrediu com os seus excessos? Não é bom. Nenhum tipo de excesso. Eu tenho tema para hoje? Eu tenho os dois, mas eu não sei se eu vou chegar a falar de algum deles, porque eu tenho
4 perguntinhas para responder. E como eu sou muito minuciosa nas respostas, né? Porque eu não gosto de simplesmente projetar, não gosto de ser superficial, eu acabo me estendendo, né? Então vamos ver quanto tempo vai durar comigo responder as 4 perguntinhas. Aí se couber, né? Embora eu tenha no meu canal espaço para 2 horas e meia de vídeo, quem é que vai querer ficar ouvindo alguém matracando 2 horas e meia, 2 horas, né? Muita gente não quer ficar nem 1 hora. Não tiro a razão de ninguém. Ainda mais a pessoa se atrai pelo título, chega aqui, não vai com a minha cara, não tá gostando do que tá rolando de papo, já vai embora. É o que os corretos se fazer, né, gente? Eu faria a mesma coisa. Não, eu faço isso. Faço. Quando o papo tá muito chato, muito tedioso, muito nada a ver, Então tá, vamos responder perguntinhas. Desculpa. Como é que tá o clima aí? Aqui tá um friozinho assim, tipicamente paulista, uma sensação antecipada no ar de festa junina. Como eu adoro festa junina. Obviamente que as do interior, elas hoje em dia devem ser bem melhor, né? Mas pelo menos o básico da festa junina já mata a vontade mesmo. Então, me conta. Coloca nos comentários de onde você é, como é que tá o clima, se aí também tá friozinho. Porque tem lugares do Brasil que não tá calor. Né? Os efeitos climáticos, né? E se você conseguir suportar ficar todo o tempo de vídeo, dá o seu likezinho. E se você der o likezinho e achar que merece, vai lá nos comentários, faça o dedinho assim, e ipa do vídeo. Eu vou ficar eternamente grata, para ter certeza. Não é da boca para fora. E na sua casa. Quem tá falando sou eu, tá? Que mora dentro. Para ela, que mora dentro, não tem tempo e espaço. Esqueceu? Olha, como assim? Os outros vídeos que eu falo sobre isso, né? Bora. Primeiro, por que oráculo? É engraçado, viu? Por que oraculistas fumam às vezes no momento das tiragens? Nem todos, né, gente? Eu sei quais são alguns oraculistas que fumam durante a tiragem. Também sei os que gostam de tomar um cafezinho. Esta seria uma pergunta interessante de ser feita quando você vê um oraculista fumando. Porque
podem ser por dois motivos. Nessa sua pergunta é interessante, sabe por quê? Não apenas a maioria dos oratoristas fumam, dependendo da religião, do segmento, da tradição, como muitos espiritualistas, né, que nem eu, muitos místicos fumam, sejam com a cigarrilha que nem o Gandalf, eu já usei, é para fumar mesmo. Seja cachimbo, que nem na Umbanda, seja charuto, que nem no candomblé, eu não sei se na Umbanda também fuma charuto. E seja o cigarro normal, acho que depende do serviçal. O serviçal que eu falo é o vaso, o médio, o sensitivo. Então, tem dois motivos que eu saiba. Um é se o médium ele está trabalhando com algum tipo de entidade que pede, que gosta do cigarro. Tem isso. Não sei desenvolver muito, porque apesar de ter muita entidade, que não sei exatamente por que motivo trabalham para mim, assim, entre aspas, né? Circulam muito por aqui. Eu não tenho muito aprofundamento nas religiões afro, principalmente porque aqui em São Paulo há muitas e elas são muito diferentes entre si, né? Então, acaba que não adiantaria nada eu saber muita coisa a respeito, porque eu me guio pelo que eu vejo, pelo que eu observo, né? E mesmo nos terreiros eu já observei alguns caminhos de hermeticória, né? Que é os caboclos, mas os caboclos, né? Que pegam no supermercado de palha e os médicos quando estão com algum caboclo incorporado, digamos assim, né? E, enfim. No meu caso especificamente, eu preciso muito de, vamos usar o termo popular, pecado. Um pecado escancarado, visível, assim. Algo que seja especificamente para a carne. Eu sou muito disciplinada na questão da espiritualidade, né? Tanto é que quando eu retomei, que a minha vida foi feita de idas e voltas na espiritualidade, porque eu simplesmente queria ter uma vida normal, quando eu retomo, eu sou muito disciplinada. Então, por exemplo, eu não bebo, eu não frequento determinados lugares, não faço determinadas coisas, não por questões de moralismo nem nada. Cada um seu propósito, né? E isso faz com que
não satisfazer o animal bípede, os apelos da minha carne, assim, em tudo, deixar ele sempre de castigo, faz com que a essência, a minha conexão espiritual fique ligada 24 horas por dia. E aí acontece que na maioria do tempo eu não estou aqui, eu estou por aí. Fumar me ajuda a dar um pouquinho de, digamos assim, poder para o animal bípede e eu poder ficar mais com o pé no chão aqui na Terra. Eu preciso lembrar que eu sou um animal também, né? Que essa casca aqui, ela precisa de atenção. Não, você não tem que anular todos os desejos da carne. Você tem que impor limites a esses desejos. Você tem que ter controle sobre esses desejos para não dar poder ao animal impulsivo, instintivo de dominar sua vida. Porque o animal, ele é predisposto a excessos que podem te levar à ruína constantemente. Quando a sua essência, a sua alma é dominante, ela cuida do corpo e satisfaz os apelos do corpo até um certo limite. Para o bem do corpo e para o corpo não ficar criando combinações químicas que não fazem nada bem, né? Então, assim, é mais fácil quando você vem me perguntar. O meu caso é esse. É um modo de voltar para a terra e ficar com o pé no chão. Tá bom? Não, eu não puxo. Pode cigarro. Eu tenho uma alergia. Tem uma parede ali fora que tá muito boa e eu tenho que dar um jeito nele, sabe? Às vezes vem no vento e vem o cheiro. Eu posso comer. Segunda pergunta. Vi sua postagem sobre as cantadas que te incomodam. Poderia falar mais a respeito? Você ficou muito chique. Essa pergunta diz respeito ao ataque de pelanca que eu tive hoje no Twitter. Eu voltei pro Twitter ontem, eu acho. E apareceu um monte de sujeito cantando, né? Apareceu você, me passa seu WhatsApp. Eu acho isso uma afronta, um desrespeito. Porque a partir do momento que eu estou ali, interagindo com meus amigos, em momento algum eu estou dando essa abertura para esse tipo de coisa, eu nem estou ali para isso, eu me sinto desrespeitada quando o sujeito chega no meu espaço me cantando como se fosse o Bambambam das Galáxias. Isso é bagunçado assim, chega chegando como se fosse a típica carta do imperador, né? Deixa eu ver qual que eu quero hoje, qual que eu vou dar em cima hoje, eu vou ganhar, vai estar no palco, é essa aqui. E chega acreditando que é o gostosão do pedaço e a gente simplesmente leva a corda, né? E aí o sujeito se lasca comigo, porque
Pense numa pessoa chata, exigente e mega seletiva nessas questões. Tive uma ataque pânico. Não suporto o ogro. Eu gosto muito do ser humano, mas eu não gosto de macho. Sabe? Aquelas pessoas que é o macho e fêmea. Não são seres humanos. O macho e a fêmea são os animais bípedes no total controle da vida dos indivíduos. Você não vê nada da virtude, você não vê nada da essência da alma, que é exatamente o que as pessoas são, né? Não, a gente sem educação, sem modos, com atração em coisas que dá asco, dá asco. Eu fico, quando acontece isso, eu fico imaginando que tipo de porcaria essas pessoas ficam pensando o dia inteiro para simplesmente ter esses comportamentos que eu considero boçais. É uma deselegância. Eu não sei quando é que foi que ser ogro, ser babaca, ser educação, ser elegante, se tornou o padrão para determinar o macho alfa, o gostosão, o fica das galáxias, né? Não gosto. Então eu voltei para a rede social Twitter ontem, apareceu essas coisas, e eu falo mesmo. Falo porque eu quero ser respeitada, porque eu não dou abertura. Eu não estou ali para isso. E aí, quando vem essas pragas, desculpa o termo, tá? Mas tá vendo como me irrita? Porque é uma invasão, né? Existe uma linha imaginária em diâmetro ao redor de cada um. As pessoas têm um limite para se aproximar de você. Elas têm que ter noção de como se aproximar de você. A partir do momento que já vai invadindo essa linha imaginária, eu fico brava. Fico a montar. E então é isso que eu quero dizer. Eu não gosto. A coisa mais ridícula que existe neste mundo, no universo masculino, é a cantada. É uma mais idiota que a outra. Principalmente para pessoas que não estão dando trela para ninguém, que não estão nem atraindo ninguém, nem abertas para ninguém, sabe? E de novo a bendita pergunta, né? Você é comprometido? Eu não sei. Eu estou solteira, solteiríssima, mas eu conheci minha alma já. Conheci assim de uma certa distância, né? E eu não sei, não sei. Eu sou e não sou comprometida, entendeu? A única certeza que podemos ter aqui neste exato momento é que eu não estou aberta para relacionamento.
nem aqui no YouTube, nem no Twitter, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no meu Walk. Eu estou hiperfocadíssima nos meus múltiplos focos, porque afinal de contas eu preciso deixar um legado. Eu já tive filhos, eu já plantei árvores, o que mais? E já publiquei um livro e tenho vários outros para publicar. Eu não tenho tempo para desperdiçar com o relacionamento que você não sabe que se vai dar ou não, sabe? Eu já passei dessa idade, gente. Eu sou uma pessoa que vive em solitude. Eu tenho uma opção de coisas para fazer ao longo do dia e da vida. Por que isso? Sei lá, tá em stand-by. Hoje, eu estou 100% bloqueada para relacionamentos de qualquer espécie. Nossa, só sinto me estresse, sabe? Eu sei por que eu estresse. Porque vocês não se irritam quando vocês ouvirem esse barulhão do meu note, tá? Eu podia simplesmente arrumar um jeito de comprar os aparelhos mais, né, silenciosos para falar com vocês. Paciência é uma virtude. O assunto me irrita porque, seja como oraculista, seja como psicanalista, seja como amiga, seja como mera usuária da rede social, é impressionante, né? Parece que o foco da grande maioria das pessoas é isso. É ter alguém, ter um relacionamento como se relacionamento fosse realização de vida. É legal ter alguém, né? Só que é uma loteria também, né? Quanto tempo da tua vida você vai perder tentando um para ver se dá certo, não deu, aí vai tentar outro, vai ficar nessa. E a vida tem outras coisas para serem vividas. E nisso, com foco, né, em ter uma pessoa, ninguém procura se autoconhecer, ninguém procura se desenvolver, crescer, evoluir, ninguém aprende a se satisfazer, se bastar, ser feliz consigo mesmo. Ninguém procura ser inteiro, né? Porque o que eu vejo dos relacionamentos, na maioria esmagadora dos casos, são metades de laranjas ou metades de laranja com limão, pessoas no meio procurando ser um. Isso não dá certo. O que dá certo é quando dois inteiros se encontram. Eles não têm que ser um, porque eles já são. Eles se complementam, eles acrescentam um ao outro, eles crescem juntos, um ensinando ao outro. É uma experiência que, se não está em vias de extinção, já entrou em extinção, né? Porque esse assunto também é a causa da maioria dos males que levam o indivíduo ao sofrimento.
Não importa em que época da vida seja, a pessoa tem feridas dentro. A maior parte das feridas do indivíduo vem da questão de relacionamentos amorosos. Quem busca cura interna precisa começar a ter um outro olhar sobre a questão de relacionamento, o que é relacionamento de fato, sabe? Porque já vi muita gente falando que relacionamento é se lascar, se decepcionar, sofrer. Claro que é. Arrumar um namorado não é igual adotar um pet, comprar um vasinho de planta. Arrumar um namorado é bater o olho e papum. Coração capota na hora. Aquele momento fica eterno também. É automático, sim. Isso entre duas pessoas inteiras. Pessoas na metade, as metades das laranjas, dos laranjas com limões, elas vão ficar tentando com um e com outro para ver se encaixa, né? Para ver se não há a rejeição das metades. Então, tipo, deixa em stand-by, eu não sei o que de amanhã em relação a essa questão minha, porque eu não estou pensando nisso. As coisas acontecem como tem que ser. Eu estou preocupada em me estabelecer profissionalmente, intelectualmente, cuidando da minha saúde, porque eu estou velha, eu sou uma senhora, não parece? Eu sou uma senhora. Meu filho mais velho já tem, vai fazer 33 anos. Mais. Eu tenho esse monte de atividades minhas que eu quero fazer tudo. Eu quero dar conta de tudo. Eu tenho que resolver também esse negócio de querer abraçar o mundo. Para quê? Porque tem que estar bem. Porque se estiver predestinado, de fato, alguém para mim, se tiver alguém para estar do meu lado nessa vida, eu tenho que estar bem. Não é? A gente tem que estar bem. Se a gente quer atrair o amor, se a gente está esperando o amor. Quem é que vai querer o caquinho? Então é isso. Nossa, eu não gosto que você toque nesse assunto. Você pode. Ó, você pode ensinar algum encanto ou feitiço de amarração? Shimada é uma maga. Shimada já foi bruxa na juventude. Ainda assim, a Shimada trabalhava apenas e somente com cura. Por quê? Porque tanto bruxa quanto maga que pertence à magia tradicional não faz essas coisas. No pensamento da magia tradicional, é proibido fazer encanto ou feitiço de amarração. Ah, mas eu comprei um bote e levei lá e sacrificaram para fazer para mim.
Conseguiu? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu amarrar, seja lá o que for. Se conseguiu, lamento te informar que no máximo vai durar 7 anos, tá? Olha lá, e vai ser aos 30 e barranco. Se não conseguiu, te prepara. Porque é espelhado, volta para você. Muito provavelmente a outra pessoa tinha um selo da espiritualidade. Sabe o que é um selo da espiritualidade? A pessoa com um chamado da espiritualidade, uma pessoa protegida pela espiritualidade. A amarração não chega na pessoa e volta por minutinhos. A maga, ela busca conhecimento e sabedoria. Eu vou chegar até o último minuto da minha vida e não vou alcançar em totalidade conhecimento e sabedoria. A magia tradicional, ela vê magia na manifestação da vida e na mutação de tudo. Como, por exemplo, quando você vai preparar o seu almoço, o seu jantar, você está ali no ritual de transformação. Ali, você não está manipulando apenas alimento, proteínas, vitaminas, sais minerais, não. Você está vibrando naquilo. Sabe esses programas de culinária aí, real, sei lá o quê, que tem um chefe estressado que fica gritando com todo mundo? Eu jamais comeria num restaurante que tirasse um chefe desse. Eu jamais comeria num restaurante que tenha cozinheiros cozinhando debaixo de tanta pressão. Essa gente vibra no alimento toda aquela carga. Quando o prato chega pra gente, é puro veneno. Sim. Não é que exagere, né? Não. É tudo energia, vibração e frequência. Vide a mensagem da água. Faz a busca aqui no YouTube e assista o vídeo. A mensagem da água. A experiência de cientista japonês utilizando vibrações diferentes em direção à água. E ele comprovou que as moléculas de água mudavam a sua forma de acordo com a vibração que elas recebiam. Imagina a gente que é mais ou menos 75% feito de água. Não precisa ser a gente para entender isso, não, gente? Então, Shinada não ensina essas coisas, nem pratica estas coisas. Essas coisas, elas interferem no fluxo natural das coisas e nos processos do indivíduo. Todo mundo tem que passar o processo que passa. E a vida de cada um possui um fluxo próprio que está conectado ao fluxo de todos. Um está conectado ao outro. Quando você manda um feitiço, um encanto para alguém, você não está interferindo apenas no fluxo de vida e no processo daquela pessoa, mas também de todas que estão conectadas a elas. E
como isso tem consequência também para quem faz e não é boa, vai ter consequência para quem faz e para quem está ligado, para quem tá ligado para quem faz. Então, tipo assim, não é à toa, né, que a sociedade humana se traz tudo. As pessoas, elas são predispostas à maldade, a más intenções, a malandragem, sempre querendo fazer alguma coisa sobre a cunha de algo bom, mas não para o outro, para si mesmo, né? Porque qual é o benefício para o outro de receber um encanto feitiço de amarração? O único beneficiado seria quem faz, né? E o direito de escolha do outro, o livre-arbítrio, o direito de ir e vir, de escolher. Ah, você pode fazer uma busca aí no YouTube, que você acha essas coisas aí. Eu nunca fiz, nunca vou fazer, sou contra. A magia tradicional é contra. E boa sorte aí. Quarta perguntinha. É interessante a pergunta. Me auto-sabotei e perdi uma oportunidade única. Por que fazemos isso com a gente? Primeiro, fazemos a autossabotagem, né? A autossabotagem, sim, dá uma lista de possibilidades do porquê fazemos isso com a gente. As mais comuns são a procrastinação, a insegurança que deriva da baixa estima, a incredulidade sobre si mesmo, sobre as próprias capacidades. Pode ser uma infinidade de coisas, cada caso é um caso, né? Às vezes medo de não dar conta, medo de autossabotagem tem muito do medo da pessoa determinar as escolhas dela. Tipo assim, ah, e se não der certo, e se eu não der conta? Então, eu não vou. Tipo, autossabotagem, ela tenta cortar antecipadamente qualquer evento, situação, sentimento ruim que provavelmente possa acontecer, mas não é certo que vai acontecer. Porque há a possibilidade de acontecer algo bom também. Mas o autossabotador, ele não se permite. Ah, que interessante! Esta pergunta cabe certinho em um dos temas que eu tinha dois temas para falar e eu estava em dúvida de qual falar. Um deles é sobre o e se. E se? O autossabotador é aquela pessoa predisposta a passar o resto da vida perguntando: e se eu tivesse ido, como é que teria sido? E se eu tivesse tentado, teria dado certo? E se eu tivesse feito de um modo diferente?
Esses e se refletem oportunidades perdidas. O problema é que isso pode se agravar quando muitas oportunidades são perdidas, a dúvida de se teria dado certo ou errado fica. Toda vez que aparece uma oportunidade nova, a escolha de investir naquilo acaba fazendo o autossabotador recuar, porque na mente já está tão fixo o e se, que ele perde a oportunidade. A vida é uma constante perda de oportunidade, sabe? Porque vive no e se. Porque o e se eu tivesse do passado, vai se refletindo no e se der errado, eu ia agora. E se eu fizer de outro jeito, não? Aí se reflete no eu se do futuro. E se eu for e não der certo? Então nem vou. Pro auto-sabotador do si, nunca tem um lado bom das coisas, sempre o lado ruim. Reflexo de traumas, de feridas que não foram curadas, cicatrizadas. Quanta coisa há no passado que a pessoa ainda hoje se questiona. E se eu tivesse feito daquele jeito? E se em vez de ter sido com essa pessoa, tivesse sido com aquela? E se eu tivesse feito a escolha diferente? E falando em escolha, isso se reflete também, principalmente nas escolhas. Porque é um medo. O autossabotador é tipo um modo mais simples de compreender. O cara tá assim de uma moça. E nossa, ele tem aquela sensação que é muita areia pro caminhãozinho dele. Porque ele tem problema de baixa estima, né? E tem insegurança. Aí começa com as paranoia, pensando mil coisas. E se ela me deixar? Se ela deixar de gostar de mim? Se ela começar a conviver comigo e ver que eu sou muito pouco pra ela? E se? E se? E se ela me trair? E se ela achar alguém melhor que eu? Sabe o que o autossabotador faz? Nem começa a se relacionar com a moça por mim. Não é nenhuma virtude, não é nenhum impulso motivador que conduz ele às escolhas, traumas, sofrimentos, feridas, inseguranças, medos, só traço ruim que a pessoa não resolve em si, né? Esse. Muitas pessoas, para não dizer todas, têm um pouquinho de autossabotador.
Acredito eu que há níveis e níveis de autossabotagem, né? Como a procrastinação é um tipo de autossabotagem. Eu vou, mas é depois. Tem muito de segurança, tem muito de medo. É simplesmente levantar e fazer, mas não, a pessoa enrola, enrola. Ela não quer fazer, ou ela está com atenção em outra coisa, ou ela esquece. Só que nisso, a vida, igual o tempo, passa. Com ela também oportunidades, realizações, possibilidades. E aí depois que passa, fica lá. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? Você nunca vai saber. É por isso que se você sente medo, vai com medo mesmo. É melhor ir com medo do que passar o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse ido, tinha dado o quê? Você só vai saber se você for. Mas eu tenho medo. Isso me trouxe. Vai com medo, que é uma adrenalina boa. É como atravessar a floresta da bruxa de Blair? Não, não. Você só vai se sentir mais vivo, porque você vai sentir o seu organismo combinando várias substâncias químicas, te causando várias sensações, emoções. Quando você enfrenta o medo, eu pelo menos sinto uma sensação de estar vivo quando eu enfrento meus medos. Eu sinto como se várias coisas aqui dentro fossem saindo do lugar. Adrenalina é como escalar uma montanha que mais parece um paredão. Como pular de paraquedas, com medo de altura. O que se tem a perder quando a gente tem que ir e não consegue? Se a gente tem medo de ir e vai com medo mesmo, independente se der bom ou se der ruim, a gente já ganhou. Porque a confrontação com o nosso medo depois dá uma sensação boa. Mas eu não sei se vou ter uma sensação boa. É muito capaz de me sentir horrível, frustrado, porque deu ruim. Aí você vai ter que resolver outras questões dentro de você, né? Porque esse tipo de pensamento é autossabotagem. O próximo passo é: eu não vou. Porque se der ruim, pelo menos, eu evito de sentir medo e evito a frustração. Quando você enfrenta o medo, é uma punhalada a mais que você dá na autossabotagem. É que nem aqueles filmes com, principalmente os japoneses, que nem Ultra Seven, Spectrum Man, que eles lutavam com aqueles
monstros de espuma, né? Aqueles defeitos especiais todos. E custava matar aquele bicho. Dava uma, dava duas, dava três e nada que matava. A autossabotagem é que nem aqueles bichos mal feitos. O primeiro golpe que você dá para começar a derrubar a autossabotagem é enfrentar o medo. Pode dar ruim. Pode haver algum nível de frustração. Ou não. Porque a satisfação de ter enfrentado o próprio medo, o alívio de perceber que nem era aquele bicho de 7 cabeças, acho que supera qualquer frustração. Eu não sei que a sua relação consigo mesmo não esteja lá aquelas coisas, né, gente? Se você não é o seu maior amor, se você não é o seu maior motivador, se você não é a pessoa que acredita mais em você, você não vai ligar para essas coisas. Você não vai ter sentido não. Porque a autossabotagem, ao longo dos anos, ela vai fazendo isso. Vai roubando a nossa capacidade de ver sentido em alguma coisa. Por que fazemos isso? Porque a nossa relação conosco não está legal. Eu não tenho outra resposta para dar. Quando a nossa relação conosco está boa, está gostosa, quando a gente consegue ser uma pessoa inteira, qualquer pequena realização nos faz sentir orgulho de nós mesmos. A partir do momento que a gente não sente orgulho por nós mesmos, mas sentimos aquele orgulho de ostentar ou se achar para os outros, né? É diferente. Esse orgulho, essa altivez externa, Esse outro orgulho, ele é interno, é de você para você, tipo, isso aqui que você não conseguir. Você pode tudo que você quiser. Se você não tem isso com você mesmo, vamos fazer coisas horríveis conosco mesmo. Vamos nos expor a coisas ridículas, vamos nos expor a perigos, vamos perder oportunidades, vamos ser os maiores responsáveis por começarmos a minguar na vida. E sabe, a gente não tem 20 anos para sempre, a gente não tem 15 anos para sempre, a gente não tem 30, 40, 50 anos para sempre. O tempo, a vida passa. Eles não esperam a gente resolver nossas crises existenciais. A gente tem que resolver as crises existenciais em todo caminho. É que nem pegar um ônibus lendo um livro. Estudar enquanto está dentro de um ônibus se locomovendo para ir trabalhar. Não perder tempo. Não permitir que para nós
dominem, principalmente os prazos. Não ficar comparando, não ficar cogitando. Ah, mas se, ah, mas se, e se, a comparação, a mania de criar probabilidades, possibilidades no que não é. Nem há sinais de que aquilo possa ser uma possibilidade, mas o autossabotador cria. Fazemos isso com a gente porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Não adianta fugir disso. É necessário se autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo. É o princípio da cura de todos os males internos. Tá bem? Fica bem. É isso, preciosos. Acabei falando tudo de 1 hora e pouco. Desculpa mesmo as propagandas que fica aparecendo no meu, né? Até o próximo vídeo. Gratidão por pelo menos dar uma xerecadinha. Gratidão se você gostou. Gratidão se você se inscreveu. Gratidão, inscritos fofos. Gratidão por sua existência. E beijos na alma.